Nessa manhã chuvosa de segunda-feira aqui em Belém do Pará, vou gravar meu primeiro vídeo de análise dos jogos de Remo e Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. Toda rodada a gente vai fazer um vídeo assim, para falar a respeito do jogo de Remo e Paysandu. Eu vou esperar passar toda a rodada e a gente vai fazer a análise dos dois jogos em um único vídeo. E aí, claro, eu quero a tua participação nesse vídeo. Você pode comentar aqui embaixo e aproveito logo para te convidar para se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo e não perder os conteúdos do canal RS Live Esportes. Bora lá, bora falar sobre esse assunto. Paysandu 1, Atlético 2, Ferroviária 1, Remo 1. Jogos que trouxeram alguns extremos entre Remo e Paysandu, mas trouxeram também semelhanças infelizmente negativas, no que se diz respeito a falhas individuais, a equívocos individuais cometidos pelos atletas tanto de Remo quanto de Paysandu. Primeiro falando do jogo do Paysandu com o Atlético Paranaense, a gente vai ver inclusive os gols da partida. O Atlético Paranaense abriu o placar com o Zapelli, numa bobeada absurda da defensiva do Paysandu, uma bobeada realmente que acho que nem em time de base você vê, da forma como aconteceu, uma desatenção muito grande que aconteceu ali da defensiva do Paysandu. O Paysandu empata com o Vilela, uma bola que é tocada para ele, né? O Nicolas encontra ele, o Rossi, melhor dizendo, encontra ele e toca pro Vilela para fazer o gol. E o Peixoto vira pro Atlético Paranaense, aproveitando ali mais uma falha da defensiva do Paysandu. Eu não culpo nem o Matheus Nogueira, que o Matheus Nogueira até fez a defesa, mas aí não teve o que fazer no rebote. O Peixoto foi lá e marcou o gol. Nesse jogo do Paysandu ficou muito claro que duas coisas. Primeiro, o Atlético Paranaense não é tudo isso. Não é toda essa bagagem que fala que o Atlético Paranaense tem. E o segundo é que o Paysandu está cometendo os mesmos erros do início da temporada, justamente nas falhas individuais no seu setor defensivo. O setor defensivo é o mais preocupante do Paysandu. O meio-campo e o ataque, ok, até funcionam, apesar de que nesse último jogo o meio-campo do Paysandu não funcionou muito bem. Até o Luizinho até tentou ali nas mudanças, colocou o Giovani, tentou ali implementar mais o meio-campo, mas o Giovani não é aquele jogador de velocidade, que é justamente aquilo que falta para o meio-campo para poder engrenar legal. Só que o setor defensivo tem preocupado muito ali o Paysandu. E é justamente nisso que o Paysandu pecou. O jogo do Paysandu, o Paysandu perdeu para ele mesmo. Porque foram falhas, os gols que o Atlético fez foram gols dados pelo Paysandu. Tanto o primeiro quanto o segundo gol foram gols em que o Atlético aproveitou a falha defensiva para poder fazer. Não foi ali aquele mérito de chegar no ataque, de trabalhar a jogada, porque acontece isso, beleza, mas não foi isso. No jogo em questão, não foi isso que aconteceu. O Paysandu deu os dois gols para o Atlético Paranaense. E aí, o resultado se construiu com a vitória do Furacão em cima do Lobo por 2-1 no Mangueirão na última sexta-feira. Agora falando do jogo do Remo contra a equipe da Ferroviária, estreia do Leão fora de casa, lá na Fonte Luminosa, em Araraquara. A gente vai ver agora os gols da partida. O Leão abriu o placar com o Viseu, Felipe Viseu recebeu ali um passe, um belo passe ali, diga-se de passagem. Encontraram muito bem ali o setor ofensivo e o Felipe Viseu conseguiu desviar a bola para o fundo do gol. Primeiro tempo que o Remo jogou legal, tá? Primeiro tempo do Remo foi muito legal. Foi muito positivo. Claro, sofreu ali uns ataques, Marcelo Rangel foi exigido em algumas jogadas, mas no segundo tempo aconteceu aquilo que está acontecendo na temporada do Clube do Remo, a queda do rendimento físico. A gente volta para o jogo do Parazão contra a Tuna Luso Brasileira. Quem não se lembra que a Tuna cresceu no jogo no segundo tempo? Pois é, a mesma coisa aconteceu. O Remo desceu as linhas, as alterações do Daniel Paulista, na minha percepção, não encaixaram legal. E aí a Ferroviária aproveitou e o Carlão empatou a partida. O Carlão empatou o jogo
já no último minuto do jogo. Aí é o que acho que é a maior dor que o Remo pode sentir nesse jogo. Porque o Remo estava vencendo a partida, estava conquistando um resultado importantíssimo fora de casa. Mas aí houve uma falta. O Adailton, lá na direita, cometeu uma falta, para mim, na minha percepção, desnecessária, porque o jogador da Ferroviária não iria ter ângulo ali para fazer o cruzamento, ou poderia até ter ângulo, mas aí o Adailton só bastava cercar, só bastava ali ser um pouco malandro, fechar o ângulo e não deixar o atleta da Ferroviária cruzar. Mas enfim, a falta aconteceu, houve o cruzamento e o Carlão conseguiu fazer o gol. Não teve chance de defesa para o Marcelo Rangel, infelizmente. E aí o Remo acabou perdendo a oportunidade de vencer para ele mesmo. Novamente, aquela situação da semelhança que eu falei no início dessa análise. Remo e Paysandu deixaram de conquistar os seus resultados para eles mesmos. Não que houve competência da equipe adversária, porque se conseguiram marcar os gols é porque teve a competência, é claro. Mas as jogadas que originaram esses gols poderiam ter sido evitadas. E aí, infelizmente, o Remo e o Paysandu não conseguiram. É claro que o Remo tem um ponto, conquistou um ponto fora de casa, que é sempre muito bom. E o Paysandu estreou com derrota dentro de casa. E aí fica aquela história, né, de você não conseguir fazer o seu dever dentro de casa. Agora, analisando todo o contexto dessa Série B, eu acho que já dá para dizer uma coisa. Que essa Série B não tem nada, assim, fora da curva, pelo que deu para analisar nos jogos. Nada. Agora, claro, Remo e Paysandu precisam se aprimorar. Precisam evoluir, precisam corrigir tanto o Paysandu com o seu problema no setor defensivo, como o Remo com a sua queda de rendimento físico, para não ter surpresa. E aí é muito importante analisar o que aconteceu nessa primeira rodada. É claro, tá no início, ainda vai acontecer muita coisa, muita água vai passar por esse rio. E a tendência, e eu torço para isso, é que os técnicos, né, o Luizinho Lopes pelo Remo, pelo Paysandu e o Daniel Paulista pelo Remo, possam aprimorar da melhor forma possível, como eu sei que vão, para que na segunda rodada já consiga ajustar legal e aí os times aqui, a dupla Repá, possam garantir os seus resultados positivos. Eu volto a dizer, a Série B não tá esse negócio todo, não. Não tem uma equipe fora da curva na Série B. Pra ser bem sincero. Agora, você não vai dar margem pro perigo, é claro. Você tem que evoluir, você tem que melhorar para poder construir ali os seus resultados. É aquela velha história. Às vezes o problema não tá nem na troca do técnico. Às vezes o problema está em outra área. Levem isso como reflexão e vamos torcer para que a dupla Repá consiga evoluir e consiga conquistar os seus resultados. Mas o que não pode acontecer são as falhas individuais da forma como aconteceram. Ninguém é máquina, todo mundo é humano, todo mundo é passível de erro, tá? Ok. Mas a forma como aconteceu mostra que não foi uma situação de jogo, mas sim foi algo que precisa ser aprimorado. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo, não perca os nossos conteúdos. Esse foi o nosso primeiro vídeo de análise da rodada e eu espero fazer mais e mais e mais, seja aqui dentro do meu carro, seja no estúdio, seja em qualquer lugar. E a gente está também com a nossa missão de chegar a 40 mil inscritos. A gente está com 38.400, então dá essa força pra gente. Se você é novo aqui, se inscreve no canal, deixa o like, dá esse apoio pra gente, que a gente está querendo muito chegar nessa marca de 40 mil inscritos. Forte abraço, fiquem na paz, segunda chuvosa, bora encarar, hein? Bora encarar que hoje o dia vai ser dela. Mas é isso, vamos pra cima e claro, sempre com pensamento positivo de que tudo vai dar certo para os nossos times na Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, tamo junto e até a próxima!